IPB. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração da cidade, pregando o Evangelho e valorizando a família. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Que a bênção de Deus seja sobre sua vida, sobre sua família, sobre a sua igreja. Meu amado, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Infelizmente, no aniversário do colégio, eu como supervisor de adjunta, eu tive que viajar urgente para o norte do país para resolver alguns problemas lá. E quando a gente viaja para o norte, não é como a gente viaja para São Paulo ou para o Rio Grande do Sul, que pode ir num dia e volta no outro, que pode ir num dia e voltar 2 dias depois. Quando a gente vai para alguns lugares na Amazônia, quando a gente viaja para alguns lugares para aquela região, a gente vai num dia e volta 10 dias depois, 20 dias depois, e às vezes não é fácil. E às vezes alguns dizem assim, é uma viagem. Não deixa de ser uma viagem, que eu não saio daqui e apareço lá. Mas tem sido um trabalho difícil, tem sido um trabalho solitário muitas vezes, tem sido um trabalho em que já chorei muitas vezes diante do meu Deus, mas uma coisa eu carrego no meu coração: é melhor chorar obedecendo a Deus do que sorrir na desobediência. Então, é melhor muitas vezes enfrentar determinadas situações na nossa vida chorando diante do Senhor do que sorrindo, dando as costas para Deus. O que faz a gente feliz, nunca será as circunstâncias. O que faz a gente feliz, com certeza, é o nosso bom relacionamento com Deus. É o nosso bom relacionamento com Deus. O que vai fazer você feliz será o seu bom relacionamento com Deus. Porque com o passar do tempo, tudo muda. As coisas mudam, as pessoas mudam, não é? Pessoas mudam, tudo muda, né? Coisas que você tinha alegria há 15, 20 anos atrás, hoje você não tem mais. Pessoas que você se alegrava, passava Natal com ela, passava Ano Novo com ela. Esse ano você sentiu tanta falta, não está mais com você. A vida é assim, e será assim até o dia do nosso encontro com o Senhor. Estaremos enfrentando situações assim, mas o mais importante é estarmos bem com Deus. Estarmos bem com Deus. E eu fico, às vezes, meditando na palavra de Deus, porque eu não quero encontrar nela alguma coisa que venha simplesmente a me levar a enxergar alguma coisa, mas que venha de fato a transformar a minha vida. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. Porque a palavra de Deus não é um livro de orientação, é um livro de determinação. Quando Deus está te falando, Deus não está te dando a opção de ser obediente ou não. Se fores obediente, receberás as consequências da tua obediência. Se fores desobedientes, alcançarás as consequências da tua desobediência. Um dia eu conversava com o irmão, e o irmão estava brabo com o outro, né? E me desculpe usar a expressão irmão, né? Porque às vezes não dá nem para usar essa expressão. Mas um estava com raiva do outro, e o outro, coisa boba. E eu disse, mas rapaz, por que você não perdoa o seu irmão? Perdoo não, pastor.
perdoo não, eu não consigo perdoar. Só quem perdoa é Deus, eu não consigo perdoar. Eu disse, rapaz, sabe o que é triste? Ele o quê? Que lá do inferno não vai ter jeito de você pedir perdão. Aproveita e pede perdão agora, porque de lá não tem jeito de pedir perdão. Não brinque com Deus. Não pense que Jesus Cristo veio morrer na cruz para um povo viver na desobediência. Que estudo maravilhoso, pastor, vimos hoje sobre santificação. Está lá, vai estar, né? Já está ou vai estar lá no aplicativo da igreja. Abre lá. Não abre o WhatsApp naquele dia. Viu? Diz assim, dia tal, eu não vou abrir o WhatsApp. Eu vou abrir o aplicativo da Igreja da Boa Vista e vou estudar o estudo sobre santificação. Oh, meu Deus! Gente, vivemos dias tão bons. Os nossos dias são maravilhosos. Alguém pode dizer assim, pastor, por quê? Porque cada dia nós nos aproximamos mais do encontro com Jesus. E você acha isso ruim? Eu particularmente acho isso maravilhoso. Acho isso maravilhoso. Quando tudo isso aqui ficar para trás, eu estarei para sempre com o Senhor. Eu vou me lamentar de quê? O que é que aqui nessa terra tem para me oferecer que eu possa pensar que é melhor do que o que Deus já tem preparado para mim? O que você pode pensar? A Bíblia conta a história de um homem. Esse jovem, ele me falou tanto ao coração. Sabe por quê? Porque na vida ninguém gosta de perder oportunidade, né? Quem gosta de perder oportunidade? Quem gosta de perder oportunidade? Olha, você que está aí assistindo pela internet, quero dizer que você está perdendo a oportunidade. Se você não está doente, você está perdendo a oportunidade de vir à igreja. Talvez um dia você vá chorar em querer vir à igreja e não vai poder vir. Tá? Então pense muito bem nisso. Aproveite a oportunidade de poder vir à casa do Senhor, adorar o Senhor, louvar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor. Até porque há tantos que gostariam de poder ter uma igreja para ir, não tem. Eu, como supervisor da junta que vivo viajando por aí, vejo essa realidade. A realidade é essa, irmãos. A gente não pode achar que as oportunidades, elas podem ser perdidas. Você tem aproveitado as suas oportunidades, jovens, para estudar, para se formar? Há uma pesquisa que diz que até os 35 anos nós seremos o que seremos o resto da vida. Até os 35 anos é o limite. As exceções existem, mas são poucas. Então você tem que construir a sua vida até os 35. Depois dos 35, você vai começar a viver do que você é, ou talvez sobreviver do que você é. Então aproveite as oportunidades, não deixe de perder as oportunidades. Eu gosto disso porque eu estava lendo a palavra de Deus, meditando nesses dias, quando o pastor me convidou para pregar, né? E eu fiquei feliz. Não, eu não vou pregar eu não vou falar na Igreja da Boa Vista nesse domingo sobre missões, não. Vou falar alguma coisa, sempre termina falando, mas eu vou falar algo maravilhoso, sabe? A palavra de Deus, no livro de 2 Reis, no capítulo 23, o último capítulo do livro
de 2 Reis, abra a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo, no 23, já no finalzinho, você vai ler quando um jovem rei de 8 anos, Josias, ele toma uma decisão. A palavra de Deus, no verso 4 do capítulo 23, eu só vou ler o verso 4, mas eu recomendo a você o seguinte: leia do 24, do versículo do capítulo 24 até o 26, você vai ver cada coisa maravilhosa, né? Então, diz a palavra de Deus, o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor. Vamos repetir? Tirassem do templo do Senhor. Vamos repetir, vamos? Tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinha feito para Baal e para os postes ídolos e para os exércitos dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Irmãos, Baal, sabemos que era uma divindade suprema dos cananeus, ou dos fenícios, como podemos dizer. Os postes ídolos eram deuses da Babilônia, deuses da Cananeia, a suposta esposa de Baal. Ou seja, o templo estava completamente contaminado. Rei, não fez nada, a sujeira estava toda lá, aquilo que desagradava a Deus estava tudo lá, aquilo que não era vontade de Deus estava tudo lá, aquilo que não era propósito de Deus estava tudo lá. Que tristeza! No lugar onde não está a vontade de Deus, no lugar onde não está as coisas que Deus deseja, no lugar que está os utensílios que não são do Senhor, que não são para a glória do Senhor. Que lugar triste é esse? Que lugar triste é esse? Esse lugar precisa passar por mudanças. E queridos, quando eu digo que aproveita a oportunidade do presente, eu quero dizer o seguinte: ponha a sua vida em ordem. Em ordem. Ponha a sua vida em ordem. Eu quero dizer que não é uma coisa fácil, aperta um botão e se põe a vida em ordem. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos por natureza caídos. Nós somos por natureza caída. Eu lembro de um professor de seminário que o aluno fez uma monografia dele sobre pecado. Fez um excelente trabalho sobre pecado, né? E ele diz assim, mostrou para o professor, o orientador, ele olhou, leu e disse: gostei, só faltou a sua foto aqui. Na monografia só faltou a sua foto. Quer ver um pecador? Olha ele aqui, ó. Quer ver um imperfeito? É ele aqui, ó. Eu estou olhando aqui, estou vendo um monte. E todos nós, eu e você, precisamos de Deus. Eu preciso de Deus todos os dias da minha vida. E eu espero que você, no seu coração, tenha dito amém. Eu também preciso. Eu também preciso de Deus. Eu preciso pôr algumas coisas em ordem na minha vida. Preciso. Porque algumas coisas não estão segundo a vontade de Deus.
sempre chegamos num momento em que precisamos fazer um balanço, uma avaliação, uma reflexão. É nessa hora que às vezes tentamos arrumar as coisas, né? E eu digo uma coisa: quanto mais rápido a gente arruma, quanto mais cuidado para não sujar a gente tem, é mais fácil, né? Um exemplo, pronto, prático. Está lá a pia de casa. Se você vai colocar um copo lá, a pia está limpinha, você vai colocar um copo lá. Se você lavar aquele copo e colocar lá, não vai ser melhor do que depois ter que lavar 10 copos, 5 pratos, 2 panelas, aquele monte de coisa que está lá na panela, aquele monte de coisa que está lá na pia, aquele trabalhão todo. Se for lavando de por um, for lavando logo. Ou seja, vai tratando das coisas logo, quanto você pode, enquanto não cria um entulho maior. Porque quanto maior é o entulho, mais trabalho se dá. Não é verdade? Quanto mais são as coisas, mais vezes. Então a gente tem que ter o cuidado. Infelizmente nós, seres humanos, nós não somos assim. Às vezes a coisa errada está ali, a gente sabe que não é desse jeito. E aí a gente deixa. Sempre como se houvesse amanhã, sempre como se houvesse depois. A gente sempre faz isso. A gente sempre faz isso. Por que não fazer agora? Por que deixar para amanhã? Por que deixar para amanhã, se a gente pode hoje? A gente pode colocar a nossa vida aos pés do Senhor e dar um jeito na nossa vida, arrumar a nossa vida, arrumar a nossa casa. Homens de Deus sempre se preocupam em ordenar o que está fora do lugar. Tem alguma coisa fora do lugar da sua vida? É necessário colocar. Neemias, por exemplo, preocupou-se em colocar em ordem o muro, porque o muro estava fora do lugar. O rei Josias, com apenas 8 anos de idade, ele resolveu fazer uma grande reforma espiritual. Ele encontrou a palavra de Deus. E quando ele encontrou a palavra de Deus, que estava abandonada em seus dias, a palavra de Deus estava abandonada. A palavra de Deus estava abandonada. Estar abandonado não significa que esteja esquecido. Às vezes está abandonado no lugar da casa. Às vezes está abandonado no lugar do carro. Às vezes está abandonado, às vezes até na igreja. Às vezes está abandonado em muita coisa. Eu queria saber de você, a palavra de Deus, ela está abandonada ou ela está no teu coração? Porque eu vou te fazer uma coisa, vou te dizer uma coisa muito simples. Se ela está lá no lugarzinho, ela é como um livro, como outro qualquer. Tem até umas bonitonas, não é não? Tem até umas bonitonas. Tem de todo tipo. Mas se ela está no coração, ela não está abandonada. Quando Josias leu aquela palavra, quando ele tomou conhecimento daquela palavra, aquela palavra entrou no coração dele, ele se rasgou suas vestes. Isso é o rei, viu? Rasgou suas vestes. Mas não pode um negócio desse. Como é que pode? Um Deus desse, um Deus todo-poderoso como esse, um Deus tão grandioso como esse, um Deus que criou todas as coisas como esse, um Deus que edificou a sua casa e a sua casa está oferecida a um deusinho chamado Baal? Não, vamos acabar com isso. Chamou o sacerdote para uma conversa. Sabe? A palavra de Deus, na verdade,
ela precisa todo dia e todo tempo fazer uma arrumação na nossa vida. A palavra de Deus precisa todo dia e todo tempo fazer uma arrumação na nossa vida. Às vezes, Deus dá para nós, todos os dias, oportunidade para arrumação. Todos os dias você tem uma oportunidade para arrumação na sua vida. Mas você para um pouco e reflete na palavra de Deus. Refletir na palavra de Deus. Porque não adianta apenas fazer uma leitura. E a gente vê o seguinte, que a desordem, quando a vida da gente está em desordem, a desordem traz muitas coisas ruins, não traz? A desordem traz perdas, a desordem traz tristezas, a desordem traz ira, a desordem traz conflito, traz doenças, traz improdutividade, traz aborrecimento, traz falta de crescimento. As coisas precisam estar em ordem. As coisas precisam estar em ordem. Nós precisamos colocar em ordem na nossa vida. Precisamos colocar isso em ordem. E não é para amanhã não, sabe por quê? Porque Jonathan Edwards, ele era um homem que tomava muitas decisões na sua vida. Decisões para tornar ele uma pessoa melhor diante de Deus. Ele gostava de tomar decisões assim. E ele tomou uma decisão, abre aspas, jamais farei alguma coisa que eu não faria se estivesse vivendo a última hora da minha vida. Resolvo jamais fazer alguma coisa que eu não faria se estivesse vivendo a última hora da minha vida. Se você soubesse que amanhã, eu não vou te dar uma hora não, vou te dar um dia, que amanhã, a esse horário você iria morrer, nas próximas 24 horas você iria fazer o quê mesmo? Você iria fazer o que mesmo? Sabe, irmãos, muitas coisas podem estar bagunçadas na vida de uma pessoa. O sofrimento muitas coisas podem trazer consequências e bagunçar a nossa vida, né? Uma delas é o sofrimento. Mas nós vamos pensar no sofrimento. Quanta desarrumação o sofrimento causa numa vida pessoal. Quando você está sofrendo, muita coisa fica desarrumada, né? E a questão mais importante que nós podemos dizer é o seguinte, é que nós podemos arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento. Podemos? Podemos sim. Podemos sim. O sofrimento é uma sensação desagradável. Quem aqui já enfrentou o sofrimento? Levante a mão. Se eu tivesse mais mãos, eu ia levantar, viu, irmão? Se eu tivesse mais mãos, eu ia levantar. Mas se você não quis levantar a sua mão, eu sei que você está sofrendo. Sabe? Talvez esteja sofrendo dores que não pode nem levantar a mão. Mas isso não tem problema não. O sofrimento, queridos, é uma sensação desagradável que invade a nossa vida, gerando dor, gerando amargura e trazendo alguns desastres. Algumas causas do sofrimento é que nos desafiam. Aí nós temos que entender e trabalhar na realidade as causas.
Uma das coisas que mais causa sofrimento na vida das pessoas, sabe o que é? Decepção. Decepção. O pai sofre decepcionado com o filho. Um filho sofre decepcionado com o pai. Uma igreja sofre decepcionada com o seu pastor. O pastor sofre decepcionado com a sua igreja. Não pense que é só as pessoas que decepcionam você, não. Você também decepciona as pessoas, tá? Talvez você conheça até pessoas que estejam decepcionadas com você. Talvez até você conheça pessoas que estão decepcionadas com você. Decepciona. Aqueles a quem você decepciona, muitas vezes você esquece com mais facilidade. E não te gera tanta incômodo, às vezes assim, sabe? Mas olha, a decepção gera sofrimento. A vida começa a ficar bagunçada. Você às vezes confiou em alguém, confiou em uma pessoa completamente, você se decepcionou e por isso você está sofrendo a dor da decepção. Ou talvez até com você mesmo. Você decepcionado com você mesmo. Você decepcionado com você mesmo. Decepcionado talvez porque você perdeu a oportunidade. Decepcionado porque você tomou uma atitude que você viu que não devia ter tomado aquela atitude. Decepcionado com você mesmo porque você disse uma coisa para alguém que você não deveria dizer e você também se decepcionou com isso. Decepcionado com você mesmo. Você está sofrendo, então você precisa colocar a casa em ordem. Sabe por quê, queridos? Porque a casa que eu estou falando, o templo que eu estou falando, é o templo do Espírito Santo. É de você. Não é a quatro paredes da igreja, não. É o templo, é o teu coração, é onde o Senhor reina, é onde o Senhor está sentado no seu sublime trono, reinando o teu coração e tua vida. E de repente, pelas circunstâncias da vida, você anda carregando decepção, decepcionado com alguém, porque a gente só se decepciona com alguém que é importante para a gente, né? A gente não se decepciona com quem não é importante para a gente. Você vai se decepcionar com um camarada que você nem conhece ele. Nossa, estou decepcionado demais. Com quem? Eu nem sei o nome dele. Ele mora onde? Parece que é na Europa que ele mora. Alguém fica decepcionado com isso? Não, nós só ficamos decepcionados com pessoas que convivemos e muito mais, que amamos. Pessoas que são importantes para nós. Pessoas que são importantes para nós, que nós se perdermos, nós vamos sentir falta deles. Então, irmãos, por que carregar o peso do fardo da decepção, quando nós podemos liberar perdão, quando nós podemos abraçar, quando nós podemos chorar, quando nós podemos reconhecer? A decepção, querido, pode trazer para você, pode doer, pode machucar, pode abrir feridas, desarrumar sua vida, mas o perdão no coração, o amor que Jesus Cristo chega para os seus discípulos e diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E amarás o próximo como a ti mesmo. Amarás.
o amor, querido. Eu não consigo perdoar. Porque você não tem o amor no teu coração. Dobra o joelho diante de Deus e pede que o Senhor mude a tua vida. Você está perdido. Quando eu disse ao que o camarada não ia perdoar, e eu disse ali, vai ficar ruim, porque quando tu estiver no inferno não vai ter jeito de perdoar. Você acha que eu não tenho salvação? Não. Porque você não tem amor pelo seu irmão. Porque o salvo em Cristo Jesus ama o seu irmão. Ama o seu irmão, independente dele ser bolsonarista, petista, do PSOL, do que for. Ele não tem o esclarecimento que você tem, seja como for. Ame o seu irmão. Não coloque a política como desculpa para se afastar do seu irmão, não. Ame o seu irmão. Ore por ele. Tire a decepção do seu coração com perdão. A segunda causa do sofrimento é a doença. É a doença. Doença não é fácil não, né? Doença quando começa a vir, quando a gente começa a passar, quando a gente entra nos renta, aí é doença. Quem sabe sua vida, quem sabe o que você está passando, a sua dor, é você mesmo, tá? Eu estou com uma dor aqui. Eu sei exatamente a dor que você está sentindo. Alguém pode dizer isso? A tua dor só você que sabe. Só você. E às vezes você nem se... A causa você não sabe, um monte de coisa você não sabe. E essa dor, essa é uma causa de sofrimento, né? Desorganiza. Existe uma pessoa intimamente ligada a você que está lutando com a enfermidade. Como é difícil, né? Uma pessoa que você ama está lutando com a enfermidade. Às vezes você se vê à noite acordado, chorando, orando ao Senhor que tem de misericórdia para com o filho, para com a esposa, para um amigo seu que está doente, para um irmão seu que está enfermo. Ou você chorar por esse país que está enfermo, que está doente. Ou você parar um pouco e olhar essa doença, quantas coisas traz, e a gente, e nós somos assim, né? Bom, pelo menos eu, não sei você. Quando eu fui morar, eu morava no Espírito Santo, meu pai morava aqui em Pernambuco. Deus me deu um ministério abençoador no Espírito Santo, me tornei um líder naquele estado, me tornei cidadão do Espírito Santo, cidadão espírito santense. Hoje eu sou pernambucano de nascimento, de coração, sou espírito santense, disse lá atrás. Meu presbitério continua lá, não pedi transferência, fiquei lá. Gosto muito do Espírito Santo. Vi o sofrimento, né? A luta, quando meu pai estava doente aqui. Quantas e quantas vezes eu fui no aeroporto comprar uma passagem em cima da hora para vir para casa, porque o estado do meu pai se agravou, ele foi para o CTI. E eu tinha um receio que meu pai morresse e eu não estivesse perto dele. Porque ele fez questão, há 30 anos atrás, quando eu fui embora, ele fez questão de viajar comigo num dia. Nós viajamos 3 dias de viagem. Ele dormiu lá, no outro dia de manhã ele voltou. Mais 3 dias. Porque ele queria saber onde o filho dele ia ficar.
E eu tinha um medo. É a tal dessa TAM, a tal dessa Gol. Me ganharam tanto dinheiro, porque para comprar passagem em cima da hora você paga uma fortuna, né? Não é fácil. Não é fácil. Quando você compra com antecedência, você consegue até preço bom. Vai no aeroporto agora comprar o próximo voo para São Paulo, para você ver quanto você vai pagar. E foi assim. O telefone ficava perto o telefone o tempo todo ao meu lado. O telefone tocava, era de Pernambuco, não tocava 2 vezes. Eu atendia. Que eu me preocupava demais. Mas eu quero dizer que Deus deu a honra de que meu pai, quando ele faleceu, os seus 10 filhos estavam ao lado da cama dele, cantando um hino ao Senhor. E quando nós terminamos de cantar o hino, a enfermeira desligou os aparelhos. Mas sabe, irmãos, doença traz, a gente fica, a gente se entristece, se angustia com a situação, está vendo aquilo, está enfrentando aquela dor, isso é terrível. Sabe, irmãos, talvez você nunca imaginou como isso dói, como faz sofrer. Sabe? Enfrentar a dor do seu próximo, né? Mas eu digo uma coisa para você, querido. Isso foi assim. Eu vinha para essas viagens. Eu chegava com meu pai, era esse sofrimento dele. Porque na traseira do meu carro, antigamente, eu escrevia uma frase assim, dizia assim: não, Deus pode. Aí um dia meu pai, ele olhou: oh Deus, eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor não me leva. Aquilo me trouxe muita preocupação e tristeza com aquilo. Mas quando eu digo isso, eu quero dizer uma coisa: a melhor maneira de lidar com o sofrimento nas situações de enfermidades é confie no Deus soberano. Sabe, no Deus soberano. E quanto mais você confiar e olhar para o Deus soberano, para o grande Deus, você vê a fragilidade humana, você vê a formiguinha que você é. Sabe? Você vê a fragilidade que você tem por conta do pecado que te trouxe, a causa do próximo sofrimento do homem. E toda doença causa consequência da natureza pecaminosa. Então olhe para a soberania de Deus, olhe e confie no Deus Todo-Poderoso. Porque se a morte não tiver cura, vai vir a morte. E a morte é triste demais, né? Eu participei do enterro, meu pai, voltei para a minha igreja, voltei para o Espírito Santo. Quando eu chego em Cachoeiro de Itapemirim, a rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim estava lotada para mais de 500 pessoas. Eram os membros da minha igreja para me receber. Igreja, ame o seu pastor. Ele não presta não, é igual a você. Igualzinho. Ame o seu pastor.
Cuide dele. Um dia Deus chamou ele. Eu sei que você tem seu pastor do coração. Todo mundo tem seu pastor do coração. Todo mundo tem seu pastor do coração. Às vezes foi aquele pastor que batizou, que fez isso, fez aquilo, fez casamento, batizou os filhos, fez um monte de coisa. Mas se foi. Hoje o Deus, que é Senhor da igreja, colocou pastor. A gente questiona um monte de coisa. Mas a gente sabe o que a gente é? Um pecador. Às vezes a vida está desordenada, irmãos, porque você está com luto no seu coração. Você está se recuperando pela morte de um amigo, de um parente. Tem pessoas que sofrem assim. Talvez para você a morte de alguém querido, que aconteceu há vários anos, ainda te traz dor. Me traz, ainda me faz chorar. Eu ainda choro quando lembro do meu pai, porque eu sei o quanto ele foi importante na minha vida ministerial. E às vezes tem coisas que no ministério pastoral, viu? A gente não tem ninguém para contar. Talvez para você a morte de alguém querido aconteceu há vários anos e desarrumou, e ainda continua desarrumado. Passar o Natal sem ele, passar o Natal sem ela, passar o Ano Novo, aquelas datas festivas, lembrar daquelas ceias que hoje já não tem mais, vai dormir mais cedo, daquela pessoa que amamos, que fez tanta coisa com a gente junto, construiu, agora não tem mais. É difícil, mexe com qualquer vida. Mas saiba de uma coisa: coloque a vida em ordem. Deixe Deus controlar o seu coração, trazendo à memória o que te pode dar esperança, trazendo à memória do teu coração a alegria da bênção que Deus te deu, de ter convivido, de ter sido alguém importante e ter tido alguém importante. Tem coisas que causam sofrimento. A morte, vem a ingratidão. Quem sabe a sua vida está bagunçada hoje porque você está com o seu coração partido, porque alguém que você amou, alguém que você investiu, alguém que você confiou, não reconheceu o que você fez, se tornou ingrato, e essa ingratidão dói. Essa ingratidão dói. Essa ingratidão às vezes é como um punhal nas costas. Quanto prejuízo a ingratidão tem trazido aos corações. Sabe uma coisa, querido? Não permita que a ingratidão de alguém paralise a sua vida. Não permita. No sofrer, a vida é mais prazerosa em Deus. Então busque o prazer em Deus. Nesse você não vai encontrar ingratidão. Afinal de contas, nós sim é que somos às vezes ingratos com Ele, porque tanta coisa boa Ele nos concede e a gente reclama, murmura. Ele nos abençoa e a gente murmura. Ele nos dá as coisas e a gente reclama porque não tem isso. Um dia na minha igreja eu brinquei com essa conversa, dizendo o seguinte: passou aquele filme Todo Poderoso, um filme que passou aí na televisão, né?
Aí eu disse assim, se eu fosse Deus por um dia, meu negócio ia ser o seguinte, ia chamar todo mundo para trocar, fazer uma troca. O que é que você mais quer na sua vida? A pessoa ia dizer, pronto, sexta-feira que vem eu vou te deixar paralítico em cima de uma cama. Vou te dar hoje o que você tanto quer, mas sexta-feira que vem você vai ficar paralítico em sua cama, certo? Combinado? Assina aqui. Amém? Tá vendo que tem coisa que a gente quer e fica murmurando, fica bicudo, querendo que Deus nos dê, quanto tem tanta coisa boa que Deus nos dá e a gente não agradece, a gente não louva Ele, a gente não bendiz o nome dEle, sabe? Não existe dor que Jesus não possa sarar, querido. Ele sara todo e qualquer sofrimento. É tempo então, amados, de confiarmos nessa soberania, confiarmos nesse Deus, pararmos com ingratidão. Confie na soberania, confie que Deus, ninguém melhor do que Deus sabe cuidar da tua vida. Aquilo que a gente pensa que sabe que é bom para a gente, Deus sabe o que é melhor. Então, ao invés de ficar relutando por aquilo que a gente pede, pensando que é bom, pede para Deus fazer o melhor por você. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e a desgraça Ele fará. Não, muito pelo contrário, irmãos, a bênção, Ele fará o melhor, Ele fará. Ele quer o teu bem, Ele quer te abençoar, mas de repente você não entrega, porque você acha que é o bom que sabe das coisas, é o experiente, conhece tudo. Você não sabe nem o que vai comer amanhã no almoço. Deus governa sobre tudo. Deus vê todas as coisas. Deus vê os filhos, Deus vê as crianças, Deus vê os velhos, vê os pobres, Deus vê os indefesos, Deus vê a todos. Ele não é insensível. Deus sabe de todas as coisas, está no controle de tudo no mundo. Você pode estar percebendo, mas o Senhor Deus está agora mesmo cuidando e te ajudando, te carregando, te conduzindo a dias, fruto da misericórdia dEle, porque senão nem aqui você estaria. Eu gosto muito, né? Eu acho que eu já disse para vocês. O Salmo 23, ele é lindo demais. O salmista caprichando nele. O salmista começa assim, dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas o que eu gosto mais é como ele termina. Ele termina dizendo assim, certamente que a bondade e a misericórdia, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão de vez em quando na minha vida. Não é assim? Não é assim não? A bondade e a misericórdia do Senhor foi contigo ontem, não foi, irmão? Se não fosse isso, você não estava aqui não, viu? Se não fosse isso, você não estava aqui não. Confie em Deus. Eu quero concluir, querido, senão a gente só vai estar em casa 4 horas. Eu quero que vocês estejam 2. Certo? Eu quero que vocês estejam 2, senão eu vou parar por aqui.
Uma das coisas que a gente precisa aprender em tudo é esperar a justiça de Deus. Tá? Aprenda isso na sua vida, de uma vez por todas. Põe isso nessa tua cabeça, jovem ou velha, não importa. Cabelinho novinho ou cabelinho branco. Cabelinho jovem, fashion, ou cabelinho tradicional. Não importa, põe na tua cabeça uma coisa. Espera na justiça de Deus. Ele julga o mundo com justiça. Ele governa os povos com retidão. O nosso Deus julga com justiça. O nosso Deus governa com retidão. Não é como os homens, não. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é refúgio para todos os oprimidos. Mas tem oprimidos que, ao invés de buscar o Senhor, buscam outras coisas. Ele é uma torre forte. Ele conhece o teu nome, conhece a tua dor. Ele conhece você profundamente. Ele te chamou. Ele pagou um preço por você. Colocaram pregos nas mãos de Jesus por você. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele por você. Isso é justiça. Isso é justiça. Deus meu, por que me desamparaste? Isso é justiça. Acredite, Deus sabe a tua dor. Então espere a manifestação da justiça dele, porque Deus vai manifestar a justiça dele. E aí eu quero concluir, irmão. Eu quero concluir dizendo algo que Josias fez. É interessante que no capítulo 23, o versículo 3, depois que o rei ordenou que os sacerdotes, um sacerdote, todos os homens, todo mundo, todos os homens, os maiores, os menores e até os maiores, todos eles fossem, se encontrassem na casa do Senhor. Ele não chamou para o palácio, não, ele chamou para a casa do Senhor. Aí o versículo 3 diz assim: o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança entre o Senhor. Ele fez aliança ante o Senhor. Josias fez uma aliança com Deus. E nessa aliança com Deus ele fez dizendo assim: olha, para o seguirem, para guardarem os seus mandamentos, para os seus testemunhos e os seus estatutos. Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo, para que o povo desta igreja, o povo desta manhã, Senhor, se ponha diante de Ti
para te seguirem, guardarem os teus mandamentos, guardarem os teus testemunhos, os teus estatutos, e fizerem isso de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estão escritas naquele livro. Aí diz a palavra de Deus, sabe o que, irmãos? Todo o povo anuiu a aliança. Todo o povo concordou com a aliança. E sabe o que aconteceu? Houve paz. A justiça de Deus se fez presente no meio daquele povo. Aquele povo foi grandemente abençoado por Deus. Eu creio nessa palavra. E em nome de Jesus, eu quero que você curve sua cabeça nesse instante. Eu quero orar nesse momento. Talvez eu não consiga nem dizer palavras, porque o meu Deus soberano, Ele ouve minhas lágrimas. Deus ouve as tuas lágrimas, querido. Ele não apenas vê teu coração. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Josias se sentiu impactado pela palavra. A palavra de Deus. E ele disse que não poderia continuar dessa maneira. Senhor, nós não podemos continuar dessa maneira. É preciso mudança. E chamou o povo e fez uma aliança com Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, olha para nós, olha para esta igreja, meu Pai. Olha para cada um de nós. O Senhor conhece a nossa vida, as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos problemas. Ó Deus, nós só restauraremos a santificação quando adentrarmos nos céus. A santificação, Deus, nós só será restaurada em nós na glória. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Perdoa, Pai, porque às vezes ficamos magoados, carregamos rancor, nos decepcionamos com as pessoas, decepcionamos as pessoas. E às vezes pensamos que podemos conviver com isso, mas isso não agrada ao Senhor, isso é um entulho no nosso coração. Isso é algo ao Deus Baal, não a nós, não ao teu Deus, não ao nosso Deus, não a ti, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado porque o Senhor me trouxe nesta manhã, nessa casa. Muito obrigado porque eu pude ouvir a tua voz, Pai. E sei que eu não posso perder as oportunidades que o Senhor me concede. Então, Pai, em nome de Jesus, eu
Eu te peço, Pai, se há entre nós alguém que precisa de um acerto com o Senhor, eu te peço em nome de Jesus que faça nesse dia, Pai. Se alguém que nos acompanha, que assistiu, que precisa de um acerto, que faça nesse dia, Pai. Ó Deus, não nos permita viver sem viver para Ti. Nós queremos viver para Ti, Pai. Nós queremos viver para a Tua glória. Nós queremos ser uma igreja que transforme vidas, que anuncie a Cristo, que seja sal, que seja luz, que este sal jamais perca o sabor e venha a ser pisado pelos homens, mas que a Tua igreja, ó Pai, possa ter uma aliança contigo, como nos dias de Josias, e que a Tua palavra, meu Pai, encontre lugar no coração de todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração da cidade, pregando o Evangelho e valorizando a família.